Minha gente querida, muito boa noite, bem-vindos a todos, muita paz no coração. E vamos começar com o livro Espiritualidade e Vida de Haroldo Dutra Dias. Semelhante ao cultivo do trigo, no campo espiritual das relações humanas, não é possível colher sem semear. Há uma ciência de cultivar amizades, relações afetivas e construir entendimento nas interações interpessoais. É necessário examinar diariamente nossa lavoura afetiva e observar se não estamos exigindo flores prematuras ou frutos antecipados, sobrecarregando as pessoas com exigências, expectativas, julgamento e padrões moralistas. Todo cultivo exige atenção, cuidado, adubo, irrigação e zelo. Para atingir a colheita de grandes e preciosos resultados, é preciso imitar o lavrador, prudente e devotado. Toda relação a gente tem que cultivar com cuidado, com atenção, com carinho. Se a gente deixa para lá, se a gente trata de qualquer jeito, as relações não se sustentam por muito tempo. Se a gente começa com muita exigência, com muita expectativa, expectativa é uma coisa que a gente não tem que ter. Cada um é do jeito que é e não cabe a gente esperar nada. A gente tem que doar, tem que amar. E a pessoa vai responder dentro do tempo dela, dentro do jeito dela, do modo que ela é. E a gente compreende e convive conforme possível. Vamos então para o livro dos espíritos. A gente está falando dos espíritos protetores. E ele pergunta se o espírito protetor se dedica ao indivíduo desde o seu nascimento. Desde o nascimento até a morte, e muitas vezes o acompanha na vida espiritual depois da morte, e mesmo através de muitas existências corpóreas, que mais não são do que fases curtíssimas da vida do espírito. É interessante, né? Ele coloca aqui bem claro que nossa existência de 70, 80, 90 anos, hoje em dia a gente passa até dos 100, mas são fases curtas, são dentro da eternidade que o espírito vive, são momentos que a gente, inclusive, acaba fazendo um bocado de bobagem e aí volta para consertar. E o espírito protetor pode acompanhar por várias encarnações, porque fica um vínculo entre o espírito protetor e o protegido, né? Muito bem, vamos então para a Gênese. E lá estamos falando dos milagres. E o item que a gente começa hoje é Deus faz milagres. Quanto aos milagres propriamente ditos, Deus, visto que nada lhe é impossível, pode fazer. Mas ele os faz. Ou, por outras palavras, ele derroga as leis que ele próprio emanou. Não cabe ao homem pré-julgar os atos da divindade, nem subordiná-los
a fraqueza de seu entendimento. Contudo, em face das coisas divinas, temos, para critério do nosso juízo, os atributos mesmo de Deus. Ao poder soberano, ele reúne a soberana sabedoria, donde se deve concluir que não faz coisa alguma inútil. Por que então ele faria milagres? Para testar seu poder, dizem. Mas o poder de Deus não se manifesta de maneira muito mais imponente pelo grandioso conjunto das obras da criação, pela sábia previdência que essa criação revela, assim nas partes mais gigantescas como nas mínimas, e pela harmonia das leis que regem o mecanismo do universo, do que por algumas pequeninas e pueris derrogações que todos os prestímanos sabem imitar. Que se diria de um sábio mecânico que, para provar a sua habilidade, desmantelasse um relógio construído pelas suas mãos, obra-prima de ciência, a fim de mostrar que pode desmanchar o que fez? Seu saber, ao contrário, não ressalta muito mais na regularidade e na precisão do movimento da sua obra? Não é, pois, da alçada do espiritismo a questão dos milagres, mas, ponderando que Deus não faz coisas inúteis, emite a seguinte opinião: não sendo necessário os milagres para a glorificação de Deus, nada no universo se produz fora do âmbito das leis gerais. Deus não faz milagres porque, sendo como são perfeitas as suas leis, não lhe é necessário derrogá-las. Se há fatos que não compreendemos, é que ainda nos faltam os conhecimentos necessários. É uma posição bem interessante, né? Bem clara. Não tem necessidade de Deus fazer milagres porque Ele é todo poderoso, Ele fez as leis, Ele não vai derrogar a lei dele só para satisfazer as nossas imaginações. Então, a gente é que não está entendendo o que aconteceu, qual é a lei que rege a situação chamada de milagre. Muito bem, vamos então terminar as nossas leituras com a trovinha de Fócion Caldas, do livro Orvalho de Luz, psicografado por Chico Xavier, Ramo de Rimas. Quem ama lembra a roseira de estranha e bela feição, montões de rosas nos braços e espinhos no coração.